pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Além do Caos. Hoje nós vamos falar sobre o encontro de mulheres, um dia que muda o que você acredita sobre si mesma. Antes de começar, já deixa o seu like e já se inscreve aqui no canal para que esse vídeo chegue para mais mulheres. Bom, falar do encontro de mulheres é falar da realização de um sonho. O que é o encontro de mulheres, né? Acho que a primeira pergunta a ser respondida é essa. O encontro de mulheres é um espaço de muita troca, de muito aprendizado, mas também de reabastecimento, né? De troca de experiências, de acolhimento, de ressignificação, de transformação, né? De reflexão profunda. Eu acho que esses são alguns adjetivos que explica o que é o encontro de mulheres. O encontro de mulheres nasceu, na verdade, de uma conversa com uma das minhas clientes, que nas sessões, né, a gente conversando, e ela falava assim: Nossa, Má, queria poder sentar assim, sabe, e ficar conversando com você por horas, porque, né, assim, é tanto conhecimento, é tanta coisa, é tanta troca. E aí eu falei: Poxa, eu tenho muita vontade de trabalhar com público feminino. Porque eu, como mulher, como mãe divorciada, né, uma mãe que já passou aí por um luto, uma mulher que conquistou a sua vida profissional ali, galgando passinho por passinho. Fiz faculdade já com 30 e poucos anos, fiz pós-graduação com 40 e tanto, mudei de profissão com 46. Então, são muitas histórias que podem inspirar outras mulheres, né? Porque às vezes a gente fica tão perdida no nosso dia a dia, nos nossos desafios diários, que parece que não tem saída. E quando a gente escuta uma história real, de uma pessoa real que está ali pertinho de você, você fala, pô, eu acho que eu consigo. Então eu queria ter essa troca. E aí, conversando com a Thaís, ela falou: Ah, Má, mas será? Eu falei: Poxa, mas será que as pessoas iriam querer, né? Porque fica uma dúvida. Por que não? Porque as pessoas querem, as pessoas têm interesse de saber o que eu fiz, como que eu fiz, quais foram as ferramentas que eu usei ali, o que eu pensei para tomar essa ou aquela decisão, né? Porque é isso, não é só saber da minha vida, é também poder saber o que é que eu utilizei, o que eu pensei, né? Como é que eu tive coragem, né? Coragem não é ausência de medo para começar as coisas, então é com medo mesmo que a gente faz e tal. E aí nasceu o primeiro encontro. Foi no meu espaço físico lá mesmo, na minha sala, uma sala pequena. A gente reuniu ali umas 5 pessoas, umas 5 mulheres. São horas ali que começa com uma meditação, algo que nos traga para o presente, para o aqui e agora, que nos tire, né, de toda aquela confusão mental, daquelas questões todas do dia a dia que a gente quer resposta assim, né? E depois ali uma confraternização, a gente começou cada uma levando ali um prato, né? Um bolo, um doce, uma fruta, um suco, e a gente se juntou, como se fosse mesmo um encontro de amigas para conversar, para bater papo. E a gente tomando ali aquele café gostoso e conversando, e cada uma falando das suas dores, das suas dificuldades, do que queria entender, do que não queria, e eu ali fazendo a mediação e a condução desse bate-papo, né? Ser um bate-papo terapêutico, né? Mas é o encontro, né? E aí o depoimento de uma com o depoimento da outra, com a dor, uma que já passou uma determinada situação, coloca a tua experiência, a outra também. Então, é uma dinâmica de muito acolhimento, de muita empatia, zero julgamento, assim, zero julgamento mesmo, porque se tem uma coisa que eu procuro passar para todo mundo, né, que tem contato comigo, ou que é meu cliente, que é meu amigo, que tá ali no dia a dia, é que julgar é a parte mais fácil, né? Julgar é assim, né? Sentenciar é que não dá.
Porque o julgamento é meio que um levantamento dos fatos, né? Então, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Aí, a sentença, aí é que mora, na minha opinião, o erro. Porque se você olha para todos os fatos, você está ali julgando, né? Aí você sentencia, você fala, por conta disso, fulano é isso. Quando você faz isso, você sentenciou. E aí é que mora, na minha opinião, o grande perigo é a sentença que você dá para aquela pessoa sem levar em consideração uma série de fatores que nós nem temos conhecimento. Então, é nisso, assim, por isso que eu falo que é zero julgamento e zero sentença também, porque ali a gente não tá para sentenciar ninguém a absolutamente nada. Então, assim, nasceu o primeiro, fizemos, as meninas adoraram, gostaram, foi fantástico. Aí marcamos o segundo, ali acho que 2 ou 3 meses depois. Aí marcamos o terceiro, aí já virou, né, uma coisa enorme, assim. A gente tem logotipo, logomarca, né? Logomarca, a gente tem xícara, né? Aí a gente foi para um espaço da Thaís mesmo, né? O prédio dela tinha lá o salão de festas. A gente nos reunimos lá algumas vezes. Então, assim, acabou se tornando um grande evento, não grande a ponto de eu não conseguir olhar olho no olho de cada um. Então, o maior que nós já fizemos, ele contou com 28 mulheres, né? Por quê? Mais do que isso, acho que até 30, ok. Porque eu gosto dessa troca, de olhar no olho, de ter tempo para ouvir, né, o que aquela pessoa tem para falar, de desenvolver técnicas de reprogramação, de, de fazer, ter aqueles momentos de reflexão ali com perguntas, com exercícios. Então, assim, o primeiro ele foi muito bate-papo, o segundo eu já fui colocando um pouquinho mais de técnica, o terceiro também. E detalhe, nos nossos encontros, eu não coloco tema, não tinha o costume de colocar tema pré-definido. É isso mesmo. Ali, no momento do café, né? Quando as pessoas vão chegando, a gente espera todo mundo chegar, todo mundo chegou, a gente vai, toma um café gostoso, confraterniza ali junto, e eu vou percebendo o que é que aquele grupo de mulheres está trazendo em comum. E, gente, é impressionante, mas o tema sai dali. O tema sai dali. Então, a gente já falou de autoestima, a gente já falou de insegurança, a gente já falou de crenças, a gente já falou de questões financeiras, a gente já falou de relacionamento, né? Foram tantos os temas, mas nunca não. A grande maioria foi sem tema pré-definido. Ele foi definido ali na hora. Como eu tenho, né, uma gama grande de ferramentas de autoconhecimento, de ferramentas de reprogramação, de meditações, né? Eu levo todo esse arsenal e ali eu sinto qual é o tema que está ali em comum. Então, desse arsenal, eu vou tirando ali as ferramentas que eu vou utilizar. Teve alguns, sim, que eu fiz com tema pré-definido, porque algumas mulheres ali pediram. A gente tem um grupo no WhatsApp que ali, né, a gente conversa, a gente troca. É um grupo que eu estava sempre colocando ali mensagens, conversando. Um grupo, né, para continuar, né? Aquilo que a gente formou ali fisicamente, a gente levou ali para o meio digital para continuar esse fortalecimento mútuo. E ali, em algumas vezes, eu coloquei se elas queriam um tema pré-definido, se fiz algumas pesquisas, e aí em algumas delas nós tivemos aí o tema pré-definido, então eu preparei algumas coisas. Teve um que foi muito significativo para mim, que foi quando a gente falou sobre autoestima, que eu preparei uma dinâmica bastante profunda, né, de ressignificação mesmo, de imagem, né, que nós temos, e tem assim relatos maravilhosos. Até peço, né, para você que já fez parte aí de um desses encontros de mulheres comigo, se você puder colocar aqui nos comentários como foi a sua experiência, vai ser muito bacana para que as outras mulheres que estejam assistindo a este vídeo
possam saber da fonte, né, como é que você se sentiu participando aí desse encontro do grupo de mulheres, né. Grupo de mulheres despertai. Por que grupo de mulheres despertai? Porque eu acho que às vezes, assim, a mulher não tem a menor noção de quem ela é, do poder que ela tem, das coisas grandiosas que ela consegue realizar. Então ela só precisa do quê? De um despertar. Às vezes você passa o encontro todo ou uma palestra toda, às vezes uma palavra ou uma frase ou um gesto, sabe, liga ali algo que você fala: "Pô, é por aqui, é aqui que eu vou, é isso que faz sentido para mim". Então, o nome do grupo foi inclusive definido também pelas meninas, né, que na época ali estavam participando, e vinha gente de muito longe, né, de muito longe mesmo. Nunca fiz divulgação em rede social, assim, inscrições, e nada grandioso, sempre foi ali nesse boca a boca, né, e sempre com uma contribuição ali bem simbólica, para que a gente pudesse, né, fazer, né, ver o espaço, enfim, outras coisas ali que precisariam para dar um conforto mínimo aí para as pessoas. Porque a intenção verdadeira é essa troca de conteúdo, essa troca de experiência, é esse fortalecimento, porque quando a gente está no coletivo, a gente ali forma uma egrégora. E essa egrégora, essa energia que permeia, né, ela é muito mais forte. Então, às vezes, algo que você está ali tentando sozinha, pensando sozinha, quando você está num grupo de pessoas, a energia é completamente outra, ela é potencializada muitas vezes mais. E dali você acaba tirando a força que você precisa para realizar aquilo que você deseja na sua vida, mas que até aquele momento você não sentia que tinha força, né? Então aquela máxima, né, de juntas somos mais fortes, ela é real, ela é verdadeira. E a forma de você até fazer network, né? Teve meninas que uma arrumou emprego para outra, sabe? Que conseguiu ali auxiliar. Tem uma outra linda cliente que, nossa, caminhou comigo também durante bastante tempo nessa lida, que é a outra Thaís, né? A Thaís Reis. Então tem a Thaís Mendes e a Thaís Reis. As Thaíses, né? Movimentaram muito esse grupo, e eu me lembro que a Thaís acabou ali ajudando algumas meninas a formularem de forma mais correta e aprenderem a trabalhar com a ferramenta do LinkedIn, por exemplo, né? Então, essa troca de conhecimento, essa troca de energia, essa troca de conteúdo, esse acolhimento, essa empatia, né? Aquela egrégora formada ali faz com que a gente se olhe mais internamente. E são horas ali que você passa que você desliga o mundo lá fora. Então, espera aí um pouquinho. Tudo pode esperar algumas horas. Não vai acontecer nenhuma tragédia, né? Porque você não está ali ligada 24 horas, ou você desliga ali 3, 4 horas para você se dedicar essas 3, 4 horas para você, através dessas dinâmicas, né, que eu acabo aplicando, receber o abraço, sabe? Aquele abraço verdadeiro, vocês não têm noção do milagre que pode transformar a vida de uma pessoa quando você a abraça com intenção, né? A intenção do acolhimento, o coração com coração, né? O olho no olho, as meditações. Você tá ali naquele lugar para ser ouvida, para ser acolhida, para você poder falar, para você poder expor o que você quiser, né? E ouvir outras histórias também. Eu tenho até uma menina, eu falo menina, né? Uma amada, que ela foi no encontro e ela ficou em silêncio praticamente o encontro inteiro, inteiro. E no final ela veio conversar comigo. Eu tentei durante o encontro ali trazer ela, tal, e eu vi que ela não queria. Então, que ela não queria essa troca. Ela estava ali para ouvir. E eu respeitei porque eu entendi. Eu chamei para sentir e aí ela não quis e eu entendi, deixei ela ouvindo.
quando ela foi embora, ela foi ficando por último, as meninas foram saindo, foram se despedindo e ela ficou por último. Aí ela me procurou, ela veio e falou assim: "Olha, eu vim aqui sem, assim, muita vontade, vim porque eu já tinha me comprometido, já tinha dado o meu nome, e aí eu achei chato não vir, porque eu poderia pegar o lugar de outra pessoa, mas eu quero dizer para você que tudo que eu ouvi aqui era exatamente o que eu precisava ouvir. Eu estou passando por um momento assim, 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 assim", ela me contou lá na hora, e ela falou: "Olha, eu estou saindo daqui uma pessoa completamente diferente da que eu entrei". E eu disse para ela assim: "Olha, não existe acaso. O por acaso não existe. Tudo, exatamente tudo que nos acontece tem um propósito. Nada é em vão, nada. Às vezes um esbarrão que você dá em alguém na rua não é em vão. Nem tudo a gente vai saber o porquê, mas já basta a gente saber que nada é em vão. Então, assim, os encontros foram acontecendo, né? Então tem esses relatos, tem outros, nossa, tem tantos relatos. No meu Instagram tem, né? Se você rodar lá, tem alguns videozinhos, algumas coisas que eu fiz lá. Eu acho que até naqueles destaques também tem lá fotinhos, né? Dos encontros, não de todos, porque eu acabei não registrando todos, mas tem bastante lá. E a gente fazia, a gente começou mensal, depois a gente passou para bimestral, depois, assim, por conta da minha agenda, que era bem, bem, bem corrida mesmo, curso de reiki, porque eu também sou mestre reikiana, então também dava curso de reiki, enfim, a agenda estava bem, bem lotada ali de compromissos mesmo, palestras, enfim. E aí a gente foi espaçando um pouco mais, né? E desde 2024, 2024 eu fiz o último, 2025 eu não fiz nenhum encontro, porque eu estava me dedicando a outro projeto, a outras coisas, então não tive condições de fazer o encontro. E 2026, esse primeiro semestre também, eu estava bastante atarefada, não consegui fazer. E a gente está querendo fazer um encontro, retomar esses encontros de mulheres agora no segundo semestre. Estou pesquisando aí, vendo uma data, né, para lançar novamente, para reunir essa mulherada toda de novo, para a gente poder ali, sabe, se acolher, matar a saudade, fazer network, abastecer a alma, né, enfim, fazer essa troca, formar essa egrégora forte, alegre, saudável, feliz, né, e poder nos reabastecermos para a gente continuar nessa caminhada. Então é isso, o encontro de mulheres é esse é mais um sonho, um desejo que se realizou, que está aí, que só deu, né, uma paradinha, mas agora eu tô retomando. E ele vem, ele conversa fortemente, né, com a minha essência, com a minha vida, né? Assim, colocar essa minha vida de desafios, de grandes desafios, eh, em prol de outras mulheres, para que elas possam olhar para isso e falar: "Poxa, se a Márcia conseguiu, eu também consigo. Se ela fez nestas condições, é porque eu também consigo". Porque às vezes a gente vê histórias maravilhosas assim de superação, de vitória, de conquista, em condições que assim são boas, digamos assim, era mais uma questão, mais uma força mental e emocional do que estrutural. As minhas lutas, elas precisaram, assim, tinham essa deficiência, tanto estrutural, muitas vezes mental, muitas vezes emocional. Por isso o nome do canal é Além do Caos, porque era um caos constante ali, um caos a todo momento. Mas é um caos, mas eu estava no controle. Então é passar isso, é passar essa realidade que eu vivi e que eu venci e que você também pode.
Se você realmente quiser, também pode, buscando as ferramentas e construindo as condições necessárias para isso. Então, assim, para quem é esse encontro? Para todas as mulheres de toda e qualquer idade que buscam um espaço onde ela possa falar, aonde ela possa ser ouvida, aonde ela possa ouvir, aonde ela busque força, energia, técnica, acolhimento, empatia para qualquer tipo de situação. Então não tem restrição, não tem contraindicação, né? Então, se você é mulher e gosta de estar, ou quer vivenciar essa experiência pela primeira vez, do que é você estar em um grupo onde a intenção de cada uma é dar e receber, esse é o seu lugar. Então é isso, minhas amadas. Eu espero que a gente se encontre na próxima semana. Se você quiser saber mais sobre encontro de mulheres, primeiro, vai lá no meu Insta que tem coisas lá que você pode ver isso que eu tô falando para você lá em fotos, em vídeos, um pouquinho, né? Porque é diferente de você estar presenciando. E fica ligadinha aqui, fica ligadinha no meu Instagram, me chama, tem um link aqui na descrição desse vídeo, manda uma mensaginha para mim, a gente pode falar mais a respeito, tá bom? Te espero na próxima semana.